Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. Hoje vou contar para vocês a história do famoso Teatro Bolshoi, que fica em Moscou. O dia da fundação do Teatro Bolshoi é considerado 28 de março de 1776, quando o governador de Moscou da época, Pyotr Urusov, recebeu uma nomeação da imperatriz Catarina II para ser o principal organizador de balés, inclusive balés de máscaras, teatros e outros eventos de entretenimento e diversão. Ele levou como companheiro um imigrante inglês, Mikhail George Maddox, que havia chegado ao Império Russo para ensinar física e matemática ao futuro imperador Paulo I. O local para a construção foi escolhido na margem direita do rio Neglinka, mas esse lugar tinha má reputação. Os moradores locais contavam uma lenda que durante a pandemia de praga, nesse rio foi afogado um vilão que se fingia de médico e roubava as pessoas. 2 dias antes da inauguração, o teatro pegou fogo. As pessoas supersticiosas continuaram dizendo que isso tudo ocorreu por causa da localização desfavorável e por causa do médico afogado no rio. Após o incêndio, o governador Pyotr Urusov perdeu totalmente interesse ao teatro e entregou toda a responsabilidade para o Mikhail Maddox. O novo edifício de teatro foi construído em 5 meses. Ele foi feito de tijolos, tinha 3 andares e se chamava de Teatro Petrovsky, pelo nome da rua Petrovka, onde ele foi erguido. A grande inauguração ocorreu em janeiro de 1781 e logo se tornou o lugar mais frequentado pela nobreza de Moscou. Em 1805, o edifício foi novamente tomado por um incêndio e se queimou completamente. Acredita-se que o incêndio ocorreu porque um funcionário do vestiário saiu do teatro deixando umas velas acesas. Depois disso, em 1808, um novo teatro de madeira foi construído na Praça Arbatskaya pelo arquiteto Karl Rossi. Mas em 1812 ocorreu mais um incêndio do teatro. Dessa vez, o incêndio foi feito de propósito pelos moradores durante a entrada das tropas de Napoleão. Naquela época, os moscovitos de propósito tacavam fogo nos estabelecimentos para não deixar nada a Napoleão. E depois as pessoas fugiram da cidade. E quando Napoleão invadiu Moscou, a cidade estava vazia, sem ninguém e sem nada para tomar. Após a guerra com Napoleão, na cidade foi anunciado um concurso para a construção de um novo teatro. Na época, o Maddox já estava falido e o edifício passou a pertencer para a propriedade da família imperial. A condição obrigatória era que a parede queimada do Teatro Maddox tivesse obrigatoriamente incluída na construção nova. O vencedor de concurso foi o projeto do professor da Academia das Artes, Andrei Mikhailov. No entanto, o projeto dele foi considerado muito caro e também não era adequado aos edifícios circundantes. A reformulação do projeto foi feita pelo arquiteto italiano Ossip Bové, que preservou completamente os princípios básicos da composição do Andrei Mikhailov, mas também ele alterou a altura do prédio. Ele diminuiu de 41 para 37 metros. E também ele fez alguns ajustes em decoração externa e interna. Em frente ao teatro fizeram uma praça. Inicialmente ela foi chamada de Petrovskaya, mas depois, posteriormente, foi renomeada em Teatralne. O novo teatro foi inaugurado em 18 de janeiro de 1825. O auditório tinha capacidade para 2.000 pessoas.
Gradualmente, ópera e balé começaram a dominar o repertório e o drama passou a ser encenado em um outro prédio novo, num teatro menor chamado Malý, que significa em russo pequeno. Esse teatro pequeno era feito numa mansão alugada de um comerciante de Moscou. Ele fica ao lado do Teatro Bolshoi e anteriormente os dois teatros tiveram conexão. Eles foram conectados pela uma passagem subterrânea para facilitar a circulação entre artistas entre eles. Em 1853, o teatro pegou fogo novamente. O incêndio aconteceu durante a ópera Ruslan e Ludmila. O incêndio durou 3 dias e sobreviveram apenas as paredes internas de pedra e a colunata do pórtico. A restauração do teatro foi projetada pelo arquiteto principal dos teatros imperiais da época. Foi o italiano Albert Cavos. Depois dessa reconstrução, o teatro passou a se chamar oficialmente de Teatro Bolshoi. O Bolshoi foi restaurado em 3 anos. O princípio do edifício foi basicamente preservado, mas o Cavos aumentou um pouco a altura, alterou as proporções e reformulou completamente a decoração arquitetônica, projetando a fachada no espírito do ecletismo. A escultura de Apolo em alabastro, que foi destruída pelo incêndio, foi substituída por uma quadriga de bronze. E no frontal do teatro foi instalada uma água bicéfala de gesso, que era um emblema nacional do Império Russo. Durante a reconstrução, foi construído um camarote real em frente do palco. O auditório foi projetado no formato de um violino gigante. A curvatura das paredes do salão também foi alterada, o que melhorou significativamente a acústica. Essa mudança proclamou a chegada da época da ópera. O teatro se reabriu em 20 de agosto de 1856 com a ópera Os Puritanos, que foi criado pelo compositor italiano Vincenzo Bellini. A abertura do teatro foi programada para coincidir com a coroação do Alexandre II. Além da ópera, o Teatro Bolshoi também encenava várias produções de balé. O coreógrafo principal foi Marius Petipa. Além disso, um dos principais criadores de ópera e de balé do Teatro Bolshoi foi Pyotr Tchaikovsky. O balé mais famoso do Tchaikovsky foi O Lago dos Cisnes e a ópera Eugene Onegin. No teatro também foram apresentados umas óperas de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky e umas óperas dos compositores estrangeiros. Em 1893, ao teatro chegou a eletricidade. Um dos símbolos do Teatro Bolshoi é o lustre de cristal que fica no auditório. Depois da chegada da eletricidade, o lustre se tornou elétrico. Inicialmente, ele era baseado a velas, a óleo, a gás, de acordo com cada uma época. O lustre é enorme, ele pesa mais de 2 toneladas e é composto por 20.000 elementos de cristal. Ele tem quase 7 metros de diâmetro. Alguns elementos desse lustre são cobertos com umas folhas de ouro. Após a Revolução, na época da União Soviética, os comunistas queriam acabar com o teatro e com o balé. Eles usavam o palco do teatro para as apresentações de massa, para debates políticos e para proclamações das suas ideias. Mas o comissário da Cultura e da Educação da época, Anatoly Lunacharsky, foi categoricamente contra o fechamento do teatro, porque ele acreditava que o teatro representa um grande futuro cultural para a Rússia. Na época do Stalin, o repertório do teatro se baseava na ópera, pois o líder adorava a ópera, e na época ele proibiu apresentações das óperas estrangeiras, exigindo apenas óperas soviéticas. Os principais compositores na época dele foram Boris Asafiev, Dmitri Shostakovich, Reinhold Glier.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Teatro Bolshoi foi disfarçado como um edifício comum. Mas uma vez o prédio foi atingido por uma bomba. Boa parte da parede e o saguão foram destruídos. O lustre de cristal sobreviveu milagrosamente, porque poucos dias antes ele foi levado para restauração. A parte principal da trupe do Teatro Bolshoi, na época da Segunda Guerra Mundial, foi evacuada para a cidade Kuibyshev, que hoje em dia se chama de Samara. E nessa cidade Kuibyshev, o teatro permaneceu quase até o final da guerra. Uma das principais atrações do Teatro Bolshoi é uma pintura monumental que decora o teto do teatro. Ela representa a mitologia grega e se chama de Apolo e as Musas. Como se sabe, o deus das artes, Apolo, era servido por 9 musas. Todas elas estão sendo retratadas no teto do teatro. O Apolo toca a cítara dourada e as musas dançam junto com ele ao redor do lustre central. Cada uma das musas, de acordo com a sua especialidade, segura o seu instrumento. A musa da poesia está com uma flauta, a musa do lirismo com um livro, a musa de canções de amor está com uma lira, a musa da comédia está de uma máscara, a musa de dança segura um pandeiro, a musa da história segura um papiro. A musa de astronomia fica com o globo terrestre, mas o artista que fez a pintura de restauração substituiu a 9ª musa, que era musa dos hinos sagrados, ele substituiu por uma musa de pintura que nem existe na mitologia. Ele inventou essa musa de pintura segurando uma palheta e um pincel nas suas mãos. Deve ser o artista se sentiu um pouco ofendido por a arte dele ter ficado sem uma padroeira e decidiu cometer essa extravagância no teto do Teatro Bolshoi. Mas uma coisa que eu achei interessante é que em 1946 um famoso criador botânico holandês estava em Moscou fazendo uma visita. E, obviamente, ele foi ao Teatro Bolshoi, onde ele assistiu ao balé do Pyotr Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes, onde o principal papel feminino foi interpretado pela grande bailarina da época, Galina Ulanova. Ele ficou tão fascinado e encantado com a bailarina que criou 2 espécies de tulipas. Uma chamada de Galina Ulanova, a homenagem da bailarina, e a outra, a homenagem do Teatro Bolshoi. Dizem que até hoje essas tulipas podem ser vistas entre as outras flores e plantas no canteiro em frente do teatro. Hoje em dia, o Teatro Bolshoi é uma das cartões postais da Rússia. É um dos maiores teatros da ópera e de balé do mundo. Uma imagem da fachada do Teatro Bolshoi está representada na nota de dinheiro em 100 rublos. Muito obrigada por assistir. Escreve nos comentários sobre qual tema ou sobre quem mais vocês gostariam de ouvir uma história. Fiquem bem e até a próxima.